E uma vantagem também das ligas é isso, né? Que as ligas elas já se organizam, então você fazendo parte da liga, ele mesmo já cria o grupo, e aí a vantagem é essa, né? Que você e vocês vão fazer junto, né? Que vai só botar o nome, não. Vocês vão se reunir, todo mundo junto, porque é muito. Depois que você aprende a manipular o sistema, mexer mesmo no programa, no DataSUS, ele fica super fácil. Aí você já vai tirando o dado todo mundo junto, todo mundo, né? Trabalhando em grupo, em equipe. Bem, nessa aula de hoje, a gente vai estudar a cavidade oral, né, boca e outras estruturas. É uma aula bem longa, então normalmente eu dou em 2 dias. Então, a gente vai começar hoje, porque a boca ela tem as paredes, que são aqueles limites, e tem também o seu conteúdo, os dentes, a língua, as glândulas salivares, então são várias estruturas. Mas a boca é a posição inicial do sistema digestório, né? A entrada dos alimentos na boca. E quando o alimento entra aqui na boca, ele começa a ser processado, porque a digestão propriamente dita, ela envolve processos mecânicos, por exemplo, a mastigação, a deglutição, o peristaltismo, que é a mistura dos alimentos, e inclui também processos químicos, que é a ação das enzimas, presente no suco pancreático, na bile, na própria saliva. Então, esses processos mecânicos e químicos é que vão realizar a digestão. O que é a digestão? É a quebra do alimento em partículas pequenas, né, que possam ser absorvidas pelo organismo. Então, você ingere o alimento, ele vai ser processado e depois ele vai entrar na corrente sanguínea. Essa entrada dos nutrientes na corrente sanguínea a gente chama de absorção. Mas para que entre na corrente sanguínea, ele tem que ser processado anteriormente. Então, a primeira estrutura que inicia esse processamento é a boca. Porque a boca, ela realiza tanto processos mecânicos como também processos químicos. Quais são esses processos mecânicos? A apreensão do alimento, você colocar o alimento na boca, depois você vai mastigar. Normalmente são alimentos grandes, às vezes duros, então você vai triturar, mastigar aquele alimento para permitir a deglutição. A insalivação, que é o fato da saliva envolver, banhar, umedecer o alimento, e o início da deglutição. A deglutição começa na boca, quando eu empurro o alimento lá para trás, depois o alimento vai passar na faringe, no esôfago, e vai chegar no estômago. Aí no estômago é onde vai se processar assim, a principal parte da digestão. Na verdade, estômago e duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Quando aquele conteúdo alimentar, que nessas alturas a gente já chama de quilo, ele chega lá no jejum e no ilho, ele já está bem processado, aí ele vai ser absorvido pela corrente sanguínea, né? As vitaminas, aminoácidos, carboidratos, então tudo vai ser, proteínas, vai ser absorvido lá no jejum e ilho. Depois esse conteúdo vai para o intestino grosso. E o intestino grosso, ele chega muito líquido, semilíquido, então o intestino grosso absorve água, forma as fezes, até as fezes serem eliminadas pelo organismo. Que são as fezes? São aquelas substâncias que não foram aproveitadas pelo organismo. Nem tudo que a gente ingere vai ser absorvido. Então, aquela parte que não foi absorvida, ela vai ser eliminada sob a forma de bolo fecal. Então, a boca é o primeiro órgão, né, que compõe esse sistema digestório, esse tubo digestivo, iniciando todo esse processo. Mas na boca também são realizados processos químicos, porque na saliva já existe uma enzima que se chama de amilase salivar, que já vai iniciar a digestão dos carboidratos. Mas é uma digestão bem incipiente, bem iniciante, mas só para você sentir o gosto, mas a digestão mesmo, propriamente dita, é principalmente estômago e duodeno. A boca, ela serve também de entrada de ar para as vias aéreas. A gente estudou na aula passada que a entrada de ar para as vias aéreas, o principal é o nariz, é a cavidade nasal. Mas às vezes você tem alguma obstrução, entupimento na cavidade nasal, aí você respira com a boca. Apesar de que a boca não é o meio ideal da respiração. Até eu ajudo com a boca quando eu faço uma atividade física mais intensa, mas não deve ser o habitual da respiração. Você tem que respirar pelo nariz e ajudar com a boca só em determinadas situações.
E, além disso, a boca também participa da vocalização, né, da articulação da palavra. O som, ele é produzido aqui na laringe. Na laringe é que tem as cordas vocais. Mas a vocalização, a fonação, a exteriorização aqui do som, ela acontece aqui através da boca. A boca é dividida em duas regiões, que são o vestíbulo da boca e a cavidade própria da boca, também chamada de cavidade bucal propriamente dita. O que separa essas duas regiões são os dentes, implantados aqui no arco alveolar, da maxila e da mandíbula. Essa parte mais externa da boca, que fica limitada aqui externamente pelas bochechas e lábios, e internamente pelos dentes, se chama vestíbulo da boca. O vestíbulo da boca é um espaço virtual, porque em situação de repouso, meus lábios e bochecha estão tocando os meus dentes. Mas se eu colocar o líquido aqui dentro, é um espaço potencialmente grande. Então, essa regiãozinha de entrada aí se chama vestíbulo da boca. E essa região aqui que fica posterior aos dentes, onde tem mesmo a língua e outras estruturas, é a cavidade própria da boca. Então, ela tem essa divisãozinha em vestíbulo da boca e cavidade bucal propriamente dita. Nessa figura aqui, uma secção mediana, aí você vê aqui, ó, o vestíbulo da boca, como eu já falei, é um espaço bem pequeno, mas ele pode aumentar se a gente for colocar algum líquido, por exemplo, aí dentro. E aqui atrás, tudo onde tem a língua, é a cavidade bucal propriamente dita, separados pelos dentes, implantados aqui no osso alveolar da maxila, que é esse osso superior, e da mandíbula, que é esse osso inferior. E a boca, assim como o nariz, ela é limitada por paredes. O que é que limita a boca aqui anteriormente? São os lábios. Os lábios, assim como as pálpebras, né, são pregas móveis que vão controlar essa abertura e fechamento, entrada ou não de substâncias. Lábios. Lateralmente é a bochecha. Quase a continuação aqui do lábio, mas são as bochechas. Superior, né, o céu da boca, é o palato duro. A gente chama popularmente céu da boca, palato duro. Essa parede aqui posterior, ela tem uma abertura que comunica a boca com a faringe, que se chama istmo das fauces, e essa parte aqui do céu da boca, do palato, acima do istmo das fauces, que não tem osso, a gente chama palato mole. Porque o céu da boca é o palato. A parte anterior é formado de osso. Aí eu chamo palato duro. Mas essa parte aqui posterior não tem osso, só tem músculo e mucosa, então se chama palato mole. E o istmo das fauces é essa comunicação da boca com a faringe. Na aula passada, a gente viu que a comunicação da faringe com o nariz, qual é o nome? Que nome se dá? Como? Coanas. Coanas, são as coanas. Comunicação da faringe com o nariz. Comunicação da faringe com a boca, essa aberturazinha aqui, ó, se chama istmo das fauces. E a faringe também se comunica aqui com a laringe. Aí já tem outro nome, que é o ádito da laringe. A faringe é um canal bem grande atrás do nariz, da boca e da laringe, que participa tanto da deglutição, ou seja, faz parte do sistema digestório, mas participa também da respiração, então faz parte também do sistema respiratório. Então, istmo das fauces é essa comunicação. E aqui inferiormente, você tem a língua, e abaixo da língua, né, se eu levantar a língua, aquela região que fica abaixo da língua se chama região sublingual. Toda essa região aqui que vai ter uma mucosa bem fina, e essa mucosa ela pode ser utilizada para administração de medicamentos. Existem alguns medicamentos sublinguais, você bota embaixo da língua, como a mucosa é bem fininha e é muito vascularizada, a absorção ela acontece bem rápido. Então, a gente vai inicialmente estudar cada uma dessas paredes, começando aqui pelos lábios. Os lábios, né, lembrando assim, como eu já falei, as pálpebras são pregas móveis que vão limitar aqui anteriormente a boca e é formada por algumas camadas. Aquelas camadas que a gente viu também, só não tem um taço, que é aquela camadazinha mais resistente, fibrosa que tem lá nas pálpebras. Mas externamente aqui, nos lábios tem a pele. Aí depois vai ter uma camada muscular, cujo músculo principal é o orbicular da boca. Né? Tem o orbicular do olho e o orbicular da boca. Vamos formar todo esse contorno
né, das pálpebras e dos lábios. Aqui abaixo do músculo orbicular da boca tem umas glândulazinhas. Elas são chamadas, elas vão ocupar a camada submucosa, e essas glândulas são chamadas de glândulas labiais. E elas são classificadas como glândulas salivares menores, porque a saliva ela é produzida por 3 pares de glândulas grandes, que são as glândulas salivares maiores, que são a parótida, a sublingual e a submandibular, mas em toda a submucosa da boca, no lábio, na bochecha, na língua, no palato, em toda a submucosa, tem umas glândulas pequenas. Aí são chamadas de glândulas salivares menores. E, de acordo com a localização, ela recebe o nome da região. Então, glândulas labiais, essa partezinha aqui amarela, são glândulas salivares menores. E, internamente aqui, o revestimento, né, por fora é pele, mas por dentro é mucosa. Existe uma região de transição, essa parte vermelha, onde a gente passa o batom, é uma região de transição entre a pele, que está aqui externamente, e a mucosa, que está internamente. É uma regiãozinha que a pele é bem fina, ela fica assim vermelha. É uma transição entre a pele e a mucosa. E essa mucosa aqui, ela contém o epitélio escamoso estratificado, né, que é diferente do epitélio aqui do nariz, que é o colunar, ciliado, pseudoestratificado com células faliciformes. Aqui já é um epitélio, assim, digamos, mais resistente. Aqui a gente bota coisa quente, dura, áspera. Então, ele é um epitélio mais resistente. E nos lábios, aqui externamente, a gente vai identificar alguns acidentes anatômicos. O que eu chamo de filtro? Filtro, essa depressão aqui que tem bem no centro aqui do lábio superior. Em algumas pessoas é bem deprimido, outras pessoas menos, mas geralmente a gente tem essa depressãozinha aqui mediana, é o filtro. Esse pontinho aqui, nessa figura, está representando o filtro. Abaixo do filtro, já na parte aqui de transição, tem uma elevação que é o tubérculo do filtro. Opa! Essa aqui, ó, o tubérculo do filtro. É a mesma coisa. Em algumas pessoas é mais evidente, mais pronunciado, com uma ponta mesmo assim mais projetada, em outras pessoas menos, mas geralmente tem a elevaçãozinha aqui, é o tubérculo do filtro. Comissura labial é o que a gente conhece popularmente como canto da boca. É o ângulo da boca. Aqui, ó, de cada lado tem uma depressãozinha. Essa depressão é a comissura labial. Rima oral é essa abertura aqui, esse espaço entre o lábio superior e o lábio inferior. Também, comparando com a pálpebra, na aula passada, a gente estudou rima palpebral, aqui entre a pálpebra superior e inferior. E aqui também, entre o lábio superior e inferior, esse espaçozinho aqui, ó, é a rima oral. Suco nasolabial, esse suco aqui, ó, que vai do nariz para a comissura. Ele separa aqui o lábio da bochecha. Quando a gente fala em lábio, não é só essa parte aqui vermelha, não. Lábio é tudo. Então, até aqui o nariz, tudo isso aqui é lábio, essa parte, essa prega solta. Então, esse suco nasolabial é o bigode chinês, né? Então, quando a gente vai envelhecendo, ele vai ficando mais pronunciado. Pessoas jovens, né, isso aqui é mais retinho. Aí você vai envelhecendo, as rugas vão aparecendo, e esse suco vai ficando cada vez mais profundo. Aí tem, né, a harmonização facial, bota aí, preenche, né, faz um preenchimento aí para você parecer mais jovem. Então, esse suco aqui é o suco nasolabial. Aqui embaixo também tem outro suco, ó, só que ele é assim transversal. Esse suco é o mento labial. Ele separa o mento, que é o queixo, do lábio inferior. O lábio inferior vem até esse suco aqui, mento labial. Nesse suco, eles ficam separando, né, o lábio superior e inferior das estruturas que estão aqui ao redor. E os frênulos labiais, eles já estão aqui internamente na mucosa, essa pregazinha da mucosa que prende, que fixa o lábio, tanto superior como o lábio inferior, aqui na mucosa gengival. Você mesmo vai olhar em você, puxando, tem uma pregazinha em cima, frênulo labial superior e o frênulo labial inferior. Na língua também tem uma pregazinha parecida, aí eu chamo de frênulo lingual. Tem livro que chama de freio ou frênulo.
E algumas pessoas têm esse freno labial assim muito curto, muito embaixo aqui. E quando ele tem essa característica, ele fica, toda vez que você faz o movimento, ele fica como se fosse tracionando, empurrando os dentes, aí fica com aquele espaço entre os dentes superiores, que se chama diastema. E aí, quem tem diastema e vai fazer tratamento ortodôntico, se for o causado por esse frênulo muito baixo, tem que fazer uma cirurgia cortando, aqui é bem simplesinho, cortando esse frênulo que se chama frenectomia. Que às vezes a pessoa faz o tratamento ortodôntico e o freno está empurrando e não faz a frenectomia, e depois ele separa novamente, né? Nem sempre o diastema é por esse motivo, mas a maioria das vezes é por um freno muito baixo. Então, esses são os acidentes aí que você... Então, o lábio é uma estrutura, né, bem simples, formado por essas camadas, e a irrigação dos lábios é feita pela artéria labial superior e artéria labial inferior. As duas são ramos da artéria facial. Ó, essa figurinha aqui que a gente estudou na anatomia 1, essa aqui é a artéria carótida externa e aqui cortada é a carótida interna. A carótida externa, ela dá 3 ramos anteriores. Quais são esses ramos anteriores? A tireoide superior, a artéria lingual e a artéria facial. Ela dá 2 ramos posteriores. Artéria, essa de cima, artéria occipital e artéria auricular posterior, occipital e auricular posterior. E dá um ramo medial, que vai, né, para o meio, para dentro, que é a artéria faríngica ascendente. Esses são os 6 ramos colaterais da carótida externa. E quando aí a carótida externa entra dentro da glândula parótida, e dentro da parótida ela vai se bifurcar nos 2 ramos terminais, que são a temporal superficial e a artéria maxilar. Aquelas estruturas profundas da boca e olho, elas são irrigadas principalmente pela artéria maxilar, que é um dos ramos terminais da artéria carótida externa. Então, labial superior, elas são pares, né? E elas se anastomosam aqui no meio. Vem uma de cada lado, se anastomosam, artéria labial superior e inferior. As veias, elas têm o mesmo nome e também o mesmo destino. Então, a veia labial superior e a veia labial inferior, elas também vão ser tributárias da veia facial. A inervação sensitiva, eu já tinha mostrado essa figurinha aqui na aula passada, a sensibilidade geral, ela é dada pelo trigêmeo, através do nervo maxilar e do nervo mandibular. O nervo maxilar vai inervar o lábio superior e o nervo mandibular vai inervar o lábio inferior. No lábio superior, o maxilar, ele chega através desse nervozinho aqui, que é o infraorbital. Aí o infraorbital, ele dá ramos labiais superiores. E no lábio inferior, ele vai chegar através desse nervo aqui, que é o nervo mentoniano, né, que já vem do mandibular. Aí o nervo mentoniano, ele vai originar também nervos labiais inferiores. Então, lábio, irrigação pela artéria facial, inervação pelo trigêmeo, tá? Segunda e terceira divisão do trigêmeo. E a inervação motora, que é para esses músculos aqui da boca, principalmente o orbicular da boca, é dada pelo nervo, o ramo bucal do nervo facial. Essa aqui é a glândula parótida. Aí, dentro da parótida, o nervo facial se divide em vários ramos. Esse aqui é o bucal, ó. Aí, o ramo bucal, a gente já viu que lá para o olho e nariz vai ser o ramo zigomático. E aqui para a boca vai ser o ramo bucal. Então, ramo bucal do nervo facial. Os lábios, né, ele continua aqui com as bochechas. Da parede lateral da boca são as bochechas. Também vão ter aquelas camadas. Externamente vai ser a pele. Essa pele aqui da bochecha, ela é rica em pelos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Aí, internamente, ó, aqui, então aqui na frente lábio, aqui do lado bochecha, pele, aí aqui vai ter uma tela subcutânea. Essa tela subcutânea, ela é rica em gordura, né? A gente tem a tendência de acumular gordura aqui na bochecha. E essa gordurinha da bochecha se chama corpo adiposo da bochecha.
também chamado de coxim. É o coxim de Bichet. Inclusive, a remoção dessa gordura aqui é a bichectomia. A pessoa, né, quer emagrecer aqui, ficar mais fina aqui, aí faz uma bichectomia, que é a remoção dessa gordura. Essa gordura, ela é bem proeminente em recém-nascidos, né? A criancinha geralmente é bochechuda. Isso é importante para ajudar na sucção, na amamentação. E também pessoas obesas, onde se acumula aí esse tecido adiposo. Então, é corpo adiposo da bochecha. Aí, aqui, mais profundamente, tem a camada muscular. São vários os músculos aqui da bochecha. A gente já estudou também anatomia 1. O principal músculo da bochecha é o bucinador, né, que faz você comprimir, puxar a bochecha assim em conto dos dentes, isso é importante na mastigação, é o bucinador. Ele é o principal, ele é o mais volumoso aí, o mais utilizado, né, para a gente movimentar a bochecha. Bucinador. Mas tem outros músculos também, como, por exemplo, o masseter, que é um dos músculos da mastigação, o risório, que está cortadinho aqui, e também os zigomáticos e o platisma, que o platisma começa aqui e ele vai descer aqui para o pescoço. Tá? Aí, mais profundamente, vai ter uma submucosa, onde também, abaixo da musculatura aqui, vão ter glândulas salivares menores, que eu chamo de glândulas bucais, e essas que chegam aqui até próximo desses últimos dentes são glândulas molares, bucais e molares. E internamente tem a mucosa, né? Sempre umedecida aí pela saliva. A parede superior da boca é o palato duro. O palato duro, a gente já estudou na aula passada, porque ele forma o assoalho da cavidade nasal e o teto da cavidade oral. É formado aqui anteriormente pelo processo palatino da maxila, posteriormente pela lâmina horizontal do osso palatino. Esses ossos são unidos aqui no meio pela sutura palatina mediana, transversalmente aqui pela sutura palatina transversa. E no palato duro vão ter alguns orifícios para passagem de artérias, veias e nervos. Aqui na frente tem o canal incisivo, que está aqui, ó. Forame e canal incisivo. A gente já sabe que vai passar o nervo nasopalatino e a artéria e veia esfenopalatina, né, que elas passam do nariz para a boca. E aqui mais posteriormente vão ter os forames palatino maior e palatino menor, onde também vão passar artéria, veia e nervo palatino maior e palatino menor. Tudo que tem o nome palatino maior vai para o palato duro, e tudo que tem o nome palatino menor vai para o palato mole. Tá? Eles descem junto, aí o palatino maior vai para frente, para o palato duro, o palatino menor vai para trás, para o palato mole. E esses ossos aqui, eles são revestidos por essa mucosa. A mucosa do palato duro, ela está aderida ao periósteo dos ossos. Então, ela está muito colada, enquanto que as outras mucosas, elas são assim, flácidas, né? Elas são meio mole. A do palato, não. Ela é bem uma mucosa bem rígida, porque ela está colada no periósteo desses ossos. Inclusive, não sei se aqui tem algum dentista, quando você vai fazer uma anestesia do lado vestibular, vai fazer um procedimento, uma exodontia, um tratamento endodôntico. Quando você vai fazer a anestesia do lado vestibular, aqui por fora, né, ela é bem fácil de dar. Você já introduz, o anestésico já se espalha por toda a região. Quando você vai dar aqui pelo palato, aí ela é bem dura, é bem resistente. Você tem que botar muita força, dói muito para o paciente, porque ele está muito colado e não tem como aquela substância anestésica se espalhar nesse espaço, tá? E essa mucosa aqui anteriormente, ela é assim toda preguiada, ó. Se você passar até a língua, você vê que ela é assim toda áspera. Essas pregas aqui são chamadas de pregas palatinas transversas. Ó. Essa mucosa aqui anteriormente, ela é mais espessa, pálida, ela tem uma coloraçãozinha clara e ela é toda enrugada. E ela apresenta, portanto, essas pregas palatinas transversas. Aqui atrás dos incisivos, onde vai sair aquele nervo, artéria e veia, existe assim uma elevaçãozinha. Essa elevação é a papila incisiva. E essa elevação mediana aqui, que se estende em todo o palato, se chama ráfia palatina. Em algumas pessoas, né, já adultas, às vezes essa ráfia palatina, ela aumenta.
Aí você passa a língua, tem uma elevação bem grande aí, que se chama torus tubal. Normalmente, quando começa a crescer, as pessoas até se assustam, achando que é um câncer, que é uma patologia, né, maligna. Mas, na verdade, é só um aumento benigno aqui do osso. Ele aumenta em algumas pessoas e forma essa elevação chamada de torus. É o torus palatino. E já nessa região aqui posterior, a mucosa, ela é fina, avermelhada, lisa, ela não tem mais as pregazinhas, e ela não apresenta as glândulas palatinas. Na parte anterior, que é onde tem as pregas, não apresenta as glândulas palatinas, e aqui ela já apresenta em maior quantidade. Nessa figurazinha aqui, ó, só para você ver mesmo numa fotografia, papila incisiva, aqui são as pregas palatinas transversas, aqui a RAF palatina, e aqui já essa parte posterior mais lisa. Posterior ao palato duro, então, o palato duro, ele tem esse nome porque ele é formado de osso. Aí, atrás do palato duro, tem uma parte que não tem mais osso, só tem músculo. Aí, essa parte se chama palato mole. O palato mole, na verdade, é formado de 5 músculozinhos bem pequenos. Lá no laboratório, a gente não vai ver cada músculo individualmente. A gente vai ver o palato mole, lá no cadáver, né? Mas não cada músculo individualmente. Mas eles são em número de 5. Esse músculo que forma essa projeção, que eu vejo bem no meio ali do palato, é o músculo da úvula. Essa projeçãozinha mediana, aquele sininho que tem lá atrás, quando você abre a boca, vê, o nome disso aqui se chama úvula, e esse músculo que está aqui é o músculo da úvula. Tem 2 músculos que eles ficam puxando assim o palato para cima e eles vão se fixar lá na tuba auditiva, lá do ouvido. Eles vão lá para a tuba auditiva. Aí ele se chama músculo levantador do véu palatino e tensor do véu palatino. Eles são 2 músculos assim paralelos. Aí se fixam superiormente lá na tuba auditiva. Inclusive, naquela peça de ouvido grande que tem lá no laboratório, vocês identificaram o músculo levantador músculo tensor do véu palatino, músculo tensor do tímpano, e embaixo um músculozinho, assim, os alunos até me perguntam, professor, esse músculo aqui é do ouvido? Não, aquele músculo não é do ouvido, ele vai para a boca. E aquele ali é o tensor do véu palatino, tá? Então ele vai se fixar lá na tuba auditiva. E lateralmente, quando você olha aqui, tem essas 2 elevações aqui, ó, que são os arcos, palatoglosso e palatofaríngeo. Dentro de cada pregazinha desse aqui tem um músculo de mesmo nome. Então, isso aqui é o arco palatoglosso, tem o músculo palatoglosso. Isso aqui é o arco palatofaríngeo, aí também tem o músculo palatofaríngeo. Quando você abre a boca, você pode ver em você mesmo isso aqui, você abre a boca e você vai ver isso aqui lá no fundo da boca. Essa abertura aqui é o istmo das fauces. Essa parede que eu estou vendo lá atrás aqui já é a faringe. Já fica tendo a faringe lá no fundo. Então, aqui é o istmo das fauces. Essa elevaçãozinha bem no meio é a úvula. E essas pregazinhas, essa da frente é o arco palatoglosso e essa aqui de trás é o arco palatofaríngeo. Entre eles, esses 2 arcos de cada lado, tem uma depressão que se chama fossa tonsilar. E na fossa tonsilar tem a amígdala, que é a tonsila palatina. Então, a tonsila palatina é a amígdala. Amígdala, né, é um nome assim mais popular, mas ela é uma tonsila, do jeito que existem outras tonsilas. Tem a tonsila faríngica, que é a adenoide, tem a tonsila palatina, que é a amígdala, e tem também tonsilas aqui na língua, tonsilas linguais. O que é a tonsila? Que é uma tonsila. Qual é a função da tonsila? Vocês sabem a função da tonsila? Defesa do organismo. A tonsila, ela é formada de tecido linfático, né? Ela produz linfócitos, amadurece os linfócitos, e como essas 2 cavidades, elas estão muito abertas aqui, né, para o meio externo, aí lá no finalzinho tem essas tonsilazinhas. Só que as tonsilas, às vezes o micro-organismo fica aqui, aí elas começam a elas próprias se infectar. E quando elas ficam se infectando de forma crônica, né, sempre, reincidindo sempre, aí é melhor tirar as tonsilas. Então, tira tanto a tonsila faríngica, que é a adenoide, como a tonsila palatina, que é a amígdala.
A adenoide fica na faringe, na nasofaringe, fica atrás do nariz. Às vezes ela é tão grande que ela fica fechando aqui as coanas, aí a pessoa tem dificuldade de respirar pelo nariz. Nesse caso também ela é removida cirurgicamente. Tá? É a tonsilectomia, o nome da cirurgia. Então, elas têm essa função de defesa, mas se elas próprias, né, geralmente é muito intrínseco de cada pessoa. Por exemplo, tem uma criança de 7 anos, aí todo tempo com amigdalite. Digamos que tem 7 episódios de amigdalite por ano, 7 vezes antibiótico, antibiótico, antibiótico. Então, em alguns casos, o médico recomenda remover. É melhor remover do que ficar o tempo todo com ela infectada. Na peça lá do laboratório, né, vocês vão ver isso aqui em vocês mesmos, no espelho. E no laboratório a gente tem uma peça assim seccionada. Isso aqui é o arco palatoglosso, essa palavrazinha glosso quer dizer língua. Ele vai do palato para a língua. Palatoglosso, é o arco palatoglosso. Esse aqui é o arco palato-faríngico, vai do palato para a faringe. Faringe é tudo isso aqui. E entre eles dois tem a fossa palatina, a fossa tonsilar, desculpa, que é ocupada pela tonsila palatina. Quando faz a tonsilectomia, tira a tonsila, aí fica assim uma depressão, o leito da tonsila, aí se chama fossa tonsilar. E o palato mole, ele é formado de 5 músculos. Então, se 5 músculos, ele tem que servir para alguma coisa, um monte de músculo. E qual a função do palato mole? É fechar o istmo faríngeo durante a deglutição. Istmo faríngeo não é o istmo das fauces. Existem dois istmos aqui nessa região. Aqui é o istmo das fauces. O istmo das fauces, a gente conhece popularmente como garganta, é a comunicação da faringe com a boca. Mas aqui, essa região superior da faringe é a nasofaringe. Essa parte aqui média da faringe é a orofaringe. E entre a nasofaringe e a orofaringe tem um estreitamentozinho aqui, ó. Esse estreitamento aqui é o istmo faríngico. Quando eu vou engolir, para o alimento não subir aqui, ó, que às vezes sobe, né? Às vezes a gente está engolindo e às vezes o alimento vai lá para cima. É exatamente quando aquele grãozinho, aquele fragmento, ele passou por aqui. Mas quem fecha essa comunicação aqui da nasofaringe com a orofaringe é o palato mole. Então, o palato mole fecha o istmo faríngeo durante a deglutição, evitando que o alimento ele entre nas vias aéreas aqui, ó, na nasofaringe e faringe. Nasofaringe e nariz. Aqui embaixo tem um outro mecanismo, porque a faringe é um canal que passa alimento e passa ar. O tempo todo ele está aberto para passar ar, porque o tempo todo eu estou respirando. Na hora da deglutição, a faringe ela tem que se fechar em 2 pontos. Nessa comunicação aqui com o nariz e na comunicação embaixo com a laringe. Quem fecha a laringe para o alimento não descer aqui para a laringe é essa cartilagem aqui, que é a epiglote, que a gente vai estudar na aula de laringe. Então, a epiglote embaixo. E o palato mole aqui em cima, eles evitam que os alimentos eles entrem nas vias aéreas. Professora? Sim. O que movimenta esse palato mole para fechar aqueles músculos, né? O levantador, o tensor do véu, né? São eles que são ativados aí, né? Na hora da deglutição, eles se contraem e fecham lá em cima. E a epiglote, na verdade, ela é uma cartilagemzinha móvel. Ela é móvel assim. A epiglote, ela é formada de... Na laringe, são 9 cartilagens. Algumas são cartilagem hialina, são mais durinha, e outras são cartilagem elástica. Ela é cartilagem elástica. Aí, na hora que o alimento vem, o alimento mesmo dobra ela, aí ela fecha e o alimento passa aqui e não entra aqui nessa cavidade, que é a laringe, passa reto. Tem alguns músculozinhos também que controlam ela, mas o principal mesmo é o bolo alimentar passando lá. Também na peça lá do cadáver, vocês vão ver todas essas estruturazinhas aí. Então, na hora da deglutição, tem que acontecer esses 2 fechamentos aí, né? Pelo palato mole e pela epiglote. Sim. Professora, lá naquela parte de istmo faríngico, quando a pessoa vomita, essa abertura ela fica aberta, então, né?
já que resquícios do vômito também podem sair pela nasofaringe, né? Ou não? Na verdade, ela vai fechar. Pode sim, porque vem como se fosse um jato, né? A contração mesmo, porque quando você vai vomitar, existe a contração de várias estruturas aqui. O abdômen contrai um pouquinho, o diafragma, o estômago, então ele vem assim muito rápido. E aquele jatozinho, aquele jorro, pode entrar algum fragmentozinho lá em cima, mas ela fecha ali nessa hora, tá? Quando vai acontecer peristaltismo, contração do sistema digestório, ela fecha. Mas pode acontecer, às vezes acontece. Mas é como eu falei, é porque ele vem com muita pressão, devido à contração da parede do abdômen, do estômago, do diafragma, e toda a compressão aqui mesmo das vísceras abdominais. O vômito é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Então, vomitar, digamos assim, é bom e às vezes é necessário. Então, é uma defesa. Então, você ingeriu álcool demais, você ingeriu coisa estragada, micro-organismos, bactérias, coisa em decomposição, tem que ser eliminado do corpo. Então, é um mecanismo de proteção. O palato, ele é irrigado pelas artérias. Essa artéria aqui, ó, é a artéria maxilar, tá? A artéria maxilar, ela dá a artéria esfenopalatina, que é aquela que irriga o nariz e a parte anterior da boca, do palato. E aqui vai ter uma artéria palatina descendente, que ela vai dar a artéria palatina maior, que vai para o palato duro, e a artéria palatina menor, que vai para o palato mole, ó. A artéria palatina descendente, ela sai da maxilar, descendo, o nome já está dizendo, aí ela vai se dividir em palatina maior e palatina menor. A palatina maior, ela vai aqui para frente para irrigar o palato duro. E a palatina menor, ela vai aqui para trás para irrigar o palato mole. Então, o palato duro é irrigado pela palatina maior. Só para eu completar. O palato duro, ele é irrigado pela palatina maior e pela esfenopalatina. E o palato mole é irrigado pela palatina menor. Sim, pode perguntar. É porque não estava dando para ver o mouse quando você estava apontando para as artérias. Pronto, ó, essa aqui é a palatina maior, palatina menor. Nessa outra foto aqui, toda essa artéria aqui é a artéria maxilar. Aí o ramo terminal da artéria maxilar é a artéria esfenopalatina, ela termina dando a esfenopalatina. E aqui no trajeto ela vai dar uma artéria que vai descer, que é a palatina descendente. Aí a palatina descendente, ela vai dar uma para frente, que é a palatina maior, e uma para trás, que é a palatina menor. Mas todo o sangue daqui, ó, vem da artéria maxilar. E só relembrando que não existe artéria mandibular, tá? Toda essa parte, tanto daqui da região superior como inferior, é artéria maxilar, da boca, nariz. O nervo é que tem nervo maxilar e nervo mandibular, tá? Mas a artéria só é a maxilar. Por isso é que a artéria maxilar, ó, ela dá um monte de ramos, inclusive para os dentes inferiores, para a língua, para várias estruturas aí. Apesar da língua ter a artériazinha dela mesmo, que é a artéria lingual. Aí os nervos também têm o mesmo nome, eles têm o mesmo trajeto, né? Nasopalatino, que acompanha a artéria esfenopalatina, palatino maior, palatino menor. Também tudo ramo do nervo maxilar, segunda divisão do trigêmeo. E a região sublingual, essa região ela vai fechar a boca aqui inferiormente, né? A gente diz que é o assoalho da boca, fecha a boca aqui inferiormente. Fica aqui abaixo da língua, como o nome já tá, né, dizendo. O limite superior da região sublingual, essa mucosa aqui, que é a mucosa sublingual. Como eu já me referi no início da aula, a mucosa sublingual ela é uma mucosa bem delgada, bem fina, e ela é bastante vascularizada, ela tem muito sangue. Por esse motivo, ela pode ser utilizada para administração de medicamento sublingual, que é um medicamento que vai ter um efeito rápido. Você está com uma dor assim imensa, a pessoa está tendo um infarto, aí bota um remédiozinho logo sublingual, ele já vai passar direto para o sangue, ele vai ter um efeito muito rápido. Mas ele não vai ter assim, um efeito prolongado. Então, você faz ali para aquela hora, aquela coisa mais rápida, mas aí depois até você utiliza outro mesmo, por exemplo, oral, que ele vai ter uma duração mais prolongada, né?
Então, essa mucosa, ela tem essas características. Inferiormente, aqui embaixo, ó, a boca, ela é fechada por esse músculo aqui, que é o músculo miloióideo, que é um dos músculos supraioideus. Esses músculos aqui, a maioria se prende aqui no ocioide, tá aqui. Aí os de cima são os supraioides e os de baixo são os infraioides. São 4 supraioides e 4 infraioides. Então, um deles, que é o miloioide, ele é considerado o assoalho da boca. Ele que fecha a boca aqui, ele vai da mandíbula de um lado para outro, fechando aqui a boca inferiormente. E aqui esse contorno anterolateral é feito pela mandíbula. Aqui no espaço sublingual, o que é que eu vou encontrar aqui entre esse músculo e essa mucosa? Aí vai ter o espaço sublingual. Vou encontrar as glândulas, por exemplo, as glândulas sublingual e glândula submandibular. Elas são duas glândulas salivares. As glândulas salivares maiores, que a gente vai chamar na próxima aula, são a parótida. Aí aqui tem a sublingual e a submandibular, e mais atrás. Também no cadáver você vai ver todas essas glândulas. Aí vai ter também o ducto da glândula submandibular, que é esse aqui, e vai passar esse nervo aqui importante, que é o nervo lingual. Quando você vai fazer uma cirurgia aqui nessa região, né, tem que ter cuidado com esse nervozinho aqui, é o nervo lingual. Ele vai lá para a língua e ele vai conduzindo fibras. Ele não é motor, ele é sensitivo. Ele vai conduzindo fibras gustativas e também sensibilidade da língua. Tá? Mas não é motor para movimentar a língua, não. Qual é o nervo que inerva os músculos da língua? Alguém sabe? Dos cranianos. É o glossofaríngeo. Que é o hipoglosso. É o o hipoglosso. hipoglosso. Esse nervo lingual, ele é ramo do nervo mandibular. Lá em cima tem o mandibular, ou seja, ele é ramo do trigêmeo. Tem o trigêmeo dá o mandibular dá o lingual. Então, se ele é, como eu já falei, para a língua, ele é sensitivo. Aí o motor é o hipoglosso. Aqui está mostrando, ó, aqui em cima fica a submucosa, né? A mucosa sublingual. Aqui embaixo fica o músculo miloióideo. Aí aqui mais à frente tem a glândula sublingual. Aqui mais atrás tem a glândula submandibular. E aqui vai passar o nervo lingual. E essa relação do nervo lingual, principalmente com o ducto submandibular, ele é muito importante exatamente em caso cirúrgico. Às vezes o paciente tem câncer da submandibular, aí tem que fazer a retirada da submandibular. E o nervo é um cordãozinho, como se fosse uma linhazinha passando aí, fininho. Às vezes ele né, assim, existe uma iatrogenia, um erro, e aí ele é lesionado também, ele é seccionado. Aí a pessoa perde a sensibilidade da língua. E isso é super desagradável. Você pode se queimar, você pode morder sua língua sem sentir. Né? E aqui, acima da região sublingual, vai ter a língua. A língua é um órgão muscular e ele é móvel, né? Para que a língua se movimenta? Para fonação, por exemplo, T, D, N. Minha língua tem que apertar os dentes. Se você for desdentado ou tiver limitação de movimento de língua, você tem dificuldade de fonação, dicção, T, D, N. Tem que tocar. É importante na deglutição, porque quem começa a deglutição é a língua. Quem empurra o alimento para você engolir é a língua. A língua é que faz esse primeiro movimento da deglutição. E também na mastigação, porque quando eu fico mastigando, a língua não deixa o alimento ficar caindo assim dentro da boca. Ela fica, de um lado fica a língua e do outro fica a bochecha. Elas duas ficam apertando aqui e o alimento bem entre os dentes sendo triturado. Se você tem problema de motricidade da bochecha e da língua, aí você tem dificuldade de mastigação. Da bochecha, tanto a saliva fica escorrendo aqui, quem tem paralisia, isso é comum, fica escorrendo, e também ele não consegue tirar o alimento aqui, ele tem que botar o dedo e tirar o alimento aí da região do vestíbulo da boca. E a língua também, além dessa função mais motora, né, de mais movimentos, ela tem também importante função de gustação. Os receptores da gustação, que são os corpúsculos gustativos, cada receptor tem um nome, cônios e bastonete, cílios olfatórios, órgão espiral. O da gustação são chamados de corpúsculos gustativos. Eles ficam aqui no dorso da língua, principalmente. Tem um pouco também aqui na faringe, mas eles ficam especialmente no dorso da língua.
E a língua, né, ela é dividida em algumas regiões. O que é o ápice da língua? Essa pontinha aqui anterior da língua, é o ápice. Essas margens laterais aqui da língua, né, os dois lados, são as bordas. O dorso é toda essa região superior. O dorso da língua, lá no final, você pode ver também, você bota a língua toda para fora, lá no final tem um buraquinho na língua. Esse buraquinho aqui que tem no final da língua se chama forame cego. Esse forame cego é o resquício embrionário do ducto tireoglosso. No embrião, tem um canal que vai da língua lá para a tireoide, é o ducto tireoglosso. Inclusive, em algumas pessoas ficam resquício desse ducto e aí se formam cistos, aí nessa região, nesse trajeto da língua para a tireoide. São cistos tireoglosso, é o resquício embrionário, esse ducto que não fechou completamente. Ele fica com alguma cavidade, fica juntando o líquido e forma um cisto. E o centro desse forame cego, ele vai formar aqui um sulco, assim, em forma de V, que se chama sulco terminal da língua. Esse sulco terminal da língua, ele vai dividir a língua em duas regiões bem diferentes. A inervação é diferente, tudo é diferente. Esses 2/3 anteriores da língua se chama corpo da língua. E esse 1/3 posterior da língua é a base da língua. Então, 2/3 na frente é bem maior, eu digo que são os 2/3 anteriores, que é pré-sulcal, antes do sulco. É o corpo ou parte oral da língua, porque está meio voltado aqui para a boca. Esse 1/3 posterior, ele já fica mais próximo aqui da faringe. Ele é chamado de parte faríngica ou base da língua. O dorso da língua, ele é todo assim aveludado. Ele parece um veludo, ele tem um monte de coisinha para cima. Essas coisinhas para cima são as papilas linguais. Inclusive, se você não higienizar isso aí, bebê, por exemplo, você tem que limpar, pegar uma fraldazinha, uma gaze molhada e ficar higienizando, porque aí fica acumulando o resto de alimento. Em bebê, por exemplo, leite, fica a línguazinha toda branca. Então, ele tem esse aspectozinho aveludado, parece um veludo. E essa superfície inferior, como não tem as papilas linguais, ela é bem lisinha. Ela é bem lisa, brilhante, fina também, como a mucosa sublingual. E ela apresenta essa pregazinha de mucosa, prendendo aqui na região sublingual, que é o frênulo lingual. Tem o frênulo labial e tem o frênulo lingual. Em algumas crianças, esse frênulo ele é muito curtinho, aí fica língua presa. Não sei se vocês já ouviram falar. A língua fica presa e a criança não consegue falar. Às vezes a criança 1 ano, 2 anos, 3 anos, não fala nada, mas ela já sabe falar, ela não consegue falar, porque ela está ouvindo tudo e ela consegue, mas ela sabe falar, mas não está conseguindo falar. Aí faz uma cirurgiazinha chamada de frenectomia. Fez a cirurgia, a criança começa a tagarelar, sabia falar tudo, mas não conseguia falar. Então, também uma frenectomia. E a raiz da língua é a parte da língua que fica presa nas estruturas, que a língua ela é solta aqui na frente, mas ela fica fixada em vários ossos, na mandíbula, no ióide, no temporal. Aí essa parte aqui fixa nos ossos se chama raiz da língua. Gente, mas nosso tempo, eu vou parar aqui, e aí a partir da outra aula eu continuo aqui onde a gente parou, nessa mucosa da língua, tá? Não esqueça de me avisar que eu parei aqui. Essa aula ela é bem extensa mesmo, eu sempre deixo 2 aulas para ela. Certinho? Cadê o Renan? Renan tá sabendo de tudo, né, Renan? Não espero menos que 10, viu, Renan? Pois é, o dentista da sala. O dentista tem que saber, ele tem que dar aula pra gente. Na aula prática hoje, ele que vai ensinar aí todo mundo. Gente, então, a gente também tem as apresentações das patologias lá do olho, a gente vai fazer no laboratório. A gente vai descer para o laboratório agora e a gente vai fazer a prática do conteúdo de ontem, na verdade, né? Vamos fazer cavidade nasal. Aí vou tirar uns 15 minutos para fazer as apresentações do olho. E aí, na próxima aula, a gente faz boca.
Professora, aí como é que vai ser? Vai ser uma do grupo C e a outra do grupo D que vai apresentar, é? Porque Não, eu vou quem fazer vai no estar... laboratório, eu vou fazer no laboratório na TV. Aí vocês apresentam mesmo quem está lá, só para os que estão lá no laboratório. Ah, entendi. Tá bom. Então, até mais tarde. Tchau, tchau para vocês. Tchau. Tchau.